Pode mudar a música, por favor, Leandrão? Boa noite a todos. Boa noite. Bom dia, né? Bom dia a todos. Todo mundo bem? Café maravilhoso. Nós tomamos juntos. Glória a Deus por isso. Gostaria que você fechasse seus olhos para nós orarmos, para dar continuidade à palavra, a esse culto ao Senhor. Papai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, nosso primeiro dia da semana, podendo estar junto com os nossos irmãos, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, podendo tomar um café juntos, compartilhando do pão juntos. Nós agradecemos ao Senhor, papai, por esse privilégio. Em dias tão corridos, semanas tão agitadas, nós podemos iniciar a nossa semana com tranquilidade e em paz, na presença do Senhor e na presença dos nossos irmãos. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria e revelação, venha sobre nós nessa manhã, nos dando sabedoria para andar na revelação que o Senhor nos traz. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Amém? Aleluia. Olha o que a Bíblia fala. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Agora coloca na NVI, por favor, Leandro. Na NVI fala o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Nós encerramos a série de sermões que a gente estava falando sobre como o Evangelho ele se expressa na prática do dia a dia, e a gente terminou falando sobre a graça de Deus, que são termos que a gente ouve falar, mas muitas das vezes a gente tem dificuldade de compreender como que isso funciona na prática do nosso dia a dia. E no nosso início de ano, a gente falou sobre o nosso tema de profundidade. E aí hoje a gente vai dar um início a uma série de sermões. A outra imagem está aí, Leandro? Série de sermões sobre bases da fé cristã. Por que nós vamos falar sobre as bases da fé cristã? Porque nós vivemos em dias, como a gente já tinha conversado em alguns momentos de ceia nosso, onde que a gente vê muitas pessoas dentro das igrejas, mas as pessoas estão sem um aprofundamento bíblico e teológico. Quando você pergunta às pessoas por que elas oram, por que elas leem a Bíblia, por que elas vão à igreja, elas simplesmente dão respostas genéricas, que qualquer pessoa, geralmente de qualquer religião, poderia dar. E se nós estamos falando sobre o nosso Deus, se nós estamos falando que esse Deus é o Deus de todo o universo, Deus sobre toda a terra, todo o céu, nós temos que aprender
quem é esse Deus, como que as coisas funcionam, como é a nossa fé, a nossa vida, a nossa prática. Então, por isso que nós precisamos nos aprofundar como igreja do Senhor, aprofundar nas bases da nossa fé, conhecermos aquilo que a gente diz crer. Então, a gente hoje vai iniciar uma série de sermões falando sobre isso, as bases da nossa fé, as bases que fundamentam a nossa vida, amém? E o primeiro ponto de partida de toda a base da nossa fé é a Bíblia Sagrada. O primeiro ponto de toda base da nossa fé é a Bíblia Sagrada. Só que para nós falarmos da Bíblia Sagrada, a gente precisa primeiro responder a uma pergunta: como a Bíblia chegou até nós? Porque talvez você está na igreja há tantos anos, mas você nunca se deu conta de como essa Bíblia está com você hoje. Como que ela chegou até as suas mãos? Como que isso funcionou? Então, volta naquela outra imagem, por favor, Leandro. Por isso que o tema de hoje é firmados na palavra, a base inabalável da fé cristã. Deus nos deu a Bíblia para nos guiar, ensinar e firmar a nossa fé. Você tem construído a sua vida sobre aquilo que Deus revelou? E aí, muitas das vezes a gente fala que sim, a gente está construindo a nossa vida sobre aquilo que Deus ensinou. Só que talvez você nunca se deu conta como que a Bíblia chegou até você, como que foi. E eu gostaria agora de falar algumas coisas para nós ambientarmos o que é a Bíblia Sagrada, o que é esse livro que está em nossas mãos. A maioria dos irmãos trouxe Bíblia ou não? Está esperando ler só ali no telão? Então, a partir do domingo que vem, irmãos, traga a sua Bíblia, amém? Viu, Leandro? Amém? Que aí, a partir do domingo que vem, não para de passar texto bíblico ali no telão. Nós vamos ler na Bíblia, amém? Primeiro ponto: como a Bíblia chegou até nós? Repita comigo: Deus falou e homens escreveram. Deus falou e homens escreveram. A Bíblia, ela não caiu pronta do céu. Não caiu um livro do céu onde Deus escreveu e mandou aqui para a terra. Não funcionou assim. A Bíblia foi escrita por homens. Muitos profetas do Antigo Testamento e os apóstolos e pessoas próximas aos apóstolos escreveram a Bíblia. Escreveram na sua linguagem, no seu contexto histórico, no seu ambiente que eles viviam. Então, a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas não foram qualquer homens, foram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens que foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram e compilaram os livros bíblicos que a gente tem hoje. Então, não veio pronta do céu. Realmente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, só que foi escrita por homens, porque precisava de homens para passar essa palavra para frente, amém? Por isso que a gente vai observar que os livros bíblicos, eles têm personalidades diferentes, eles têm uma linguagem diferente, porque dependia de quem escrevia também. Pessoas mais cultas, menos cultas, isso aí influencia na escrita de quem escreveu os livros. Existem livros mais poéticos, existem livros diferentes do contexto bíblico. Então, por isso que às vezes você pega um livro, ele é totalmente diferente de outro, porque foram pessoas diferentes, com uma cultura diferente, que escreveu as palavras de Deus, amém? No Novo Testamento mesmo a gente vê isso muito claro, porque, por exemplo, quando você pega os evangelhos, você observa que o evangelho de Lucas, ele é o mais elaborado de todos, onde que Lucas, ele detalha muitas coisas de quem estava na época reinando, de quem era o imperador, na onde que aconteceu o evento. Lucas, ele detalha muito mais coisas. Por quê? Porque no contexto histórico a gente observa que Lucas era quem? Era um médico.
E desde a época de Lucas, da Bíblia, Lucas passou por um treinamento, passou por um ensinamento que tornou ele uma pessoa diferente para escrever. Paulo, da mesma forma. Então, a gente precisa ambientar isso e entender. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens. Amém? Segundo ponto. Às vezes você vai ouvir falar que a Bíblia esse aqui é o canon bíblico. Isso aqui realmente é o canon bíblico. E o que é esse canon bíblico? Canon, ele significa regras ou padrão. Esse é o padrão, as regras, aquilo que Deus estabeleceu. E esse canon bíblico é a lista dos livros que contém e são a palavra de Deus. Então, às vezes, na hora que você estiver escutando alguém falar, eles vão falar sobre como surgiu o canon bíblico. E esse é o canon bíblico, amém? A igreja, ela não criou o canon bíblico. A igreja, ela reconheceu o canon bíblico. Portanto que, um exemplo que eu posso te dar para você entender isso, imagine que um rei, ele envia várias cartas para os seus súditos. E os seus súditos, eles reconhecem que aquela carta realmente ela é do rei por conta do selo. O selo que o rei coloca em sua carta. E a Bíblia, ela da mesma forma, ela não foi criada pela igreja, mas ela foi reconhecida pela igreja por conta de ser a palavra de Deus. Homens e mulheres que escreveram esse livro, passaram esse livro muito adiante, e com o passar dos anos, essas pessoas foram reconhecendo, essas aqui são palavras de Deus, e elas não contradizem com aquilo que veio antes, elas não contradizem com outro texto, ela não contradiz com outro livro. Então, por isso que o cânon bíblico, ele é formado dessa forma. As pessoas reconheciam que isso era a palavra de Deus. Assim que aconteceu com a Bíblia. Terceiro ponto. Como que esses livros foram reconhecidos? Vários critérios foram observados durante a época de como esses livros foram reconhecidos. Primeiro ponto, sobre quem escreveu o livro. Foram profetas de Deus que viveu no meio do povo? Ou foi uma pessoa isolada, lá no meio do nada, que estava contando uma história? Não foi assim, foi profetas de Deus, pessoas que não só uma, não só duas, mas uma comunidade inteira conhecia aquelas pessoas. No Novo Testamento não é diferente. Os textos bíblicos, eles vieram de homens que eram conhecidos por muitas pessoas. Quando se falava de Pedro, Paulo, Tiago, todos reconheciam quem que eram essas pessoas. Quando eles falavam até de Lucas, ele não era um apóstolo, mas era uma pessoa que andava junto com Paulo. Então isso tornava ele uma pessoa apta e autorizada a escrever, a falar, a relatar sobre coisas que aconteceram, e as pessoas ao redor aprovavam aquilo. Esse é um dos critérios. Segundo ponto, esses critérios, as palavras dos livros estavam em harmonia com quem Deus é, porque Deus, ele não se contradiz. Então aquilo que um profeta falou muitos anos antes não pode contradizer com aquilo que o pessoal do Novo Testamento colocou. Nenhum dos textos bíblicos pode se contradizer. Às vezes as pessoas querem encontrar aparentes contradições, só que quando você vai estudar mais profundamente o texto bíblico, você entende que não são contradições bíblicas. Mas a Bíblia, ela se conecta, e existe todo esse contexto histórico, cultural, que faz com que a Bíblia se conecta. E as pessoas, principalmente da época, elas conseguiam observar isso. Não, esse texto aqui faz sentido, faz jus àquele outro profeta que falou isso, daquele outro homem que falou isso e aquilo. Terceiro ponto também, sobre os critérios,
As igrejas da época, principalmente do Novo Testamento, eles reconheciam a autoridade espiritual do livro. Porque existiu vários outros evangelhos, para vocês terem noção. Só que a igreja, como a nossa aqui, pegava essa carta, esse negócio não está de acordo com as outras que a gente já leu, não. Deixa essa aí de lado. Até então nós não vai ficar lendo ela, não. E chegava outros evangelhos e a igreja se reunia e passava isso para outras igrejas. Passava para outra igreja. Não, realmente, isso daqui não parece estar muito de acordo, não. Deixa de lado. A igreja reconhecia a autoridade espiritual daquele livro, daquela carta. E assim, quando várias igrejas, vários povos ali do primeiro século se reuniam e... Não, realmente, esse texto não tem a ver com aquilo que a gente já aprendeu, mas esse e esse tem. Então, eles reconheciam a autoridade espiritual do texto bíblico desde daquela época até hoje. E aí entra um outro ponto, porque a gente tem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para os irmãos terem uma noção, ele, na época de Jesus, ele já era um texto compilado, já era uma junção dos livros históricos e dos profetas durante muitos anos. Os irmãos lembrarem, entre o Novo Testamento e o último profeta foram quantos anos? 400 anos. Entre o último profeta, que foi Malaquias? É Malaquias, não é? O último profeta é Malaquias. Depois que esse último profeta profetizou e morreu, passaram-se 400 anos até o tempo de Jesus. E todos esses anos, eles já tinham, os judeus, eles já tinham juntado todos os livros que eles viam a autoridade e soberania de Deus. Eles juntaram esses livros e falaram: esses livros são realmente os livros de Deus. Porque existiam também outros livros de outros judeus que não entraram na lista. Mas os próprios judeus, eles viam em toda a história, por isso que existe uma Bíblia que chama Bíblia Judaica, que ela é a junção desses primeiros livros. São quantos livros no Velho Testamento, gente? No Novo é 27, vou facilitar para vocês. 39. Esses 39 livros foram os próprios judeus vendo a autoridade de Deus, a inspiração de Deus e reconhecendo a autoridade espiritual dos profetas, que reconheceram e falaram: esses são os livros inspirados por Deus. E existiu vários outros livros que outras religiões usam esses livros também, mas são livros que a gente pode chamar de livros históricos, que contam ali a história, mas não são inspirados por Deus. E quando Jesus vem, Jesus e os apóstolos, eles já conheciam e estudavam as palavras de Deus desses 39 livros. Quando Jesus falava as palavras de Deus que estava contido na Bíblia, no cânon, era sobre os 39 livros da Antiga Aliança. Não chamava Antiga Aliança, mas eram os livros dos judeus, dos patriarcas, dos profetas. E quando Jesus vem, então Jesus reforça a autoridade desses livros, falando sobre os textos bíblicos. Porque observem, quando Jesus ele se reúne com os discípulos após a ressurreição, a Bíblia fala que Jesus explicou e ensinou eles sobre toda a Escritura. Então Jesus explicou para eles sobre os profetas, sobre os primeiros livros, porque não existia ainda o Novo Testamento, mas existiam os profetas e a Antiga Aliança, e Jesus falou com os discípulos e ensinou sobre isso. Passando por toda a Escritura, Jesus ensinou eles, amém? Então por isso que
com a antiga aliança, principalmente, a gente tem até mais esse selo. Além do povo judeu, a gente tem Jesus e os apóstolos usando as palavras da antiga aliança, aprovando que elas realmente são palavras de Deus, amém? E o Novo Testamento, ele foi aprovado pela igreja por mais de 100 anos. Por mais de 100 anos, as igrejas do primeiro século, eles iam selecionando os textos que iam aparecendo, porque direto aparecia texto. Opa, esse texto não contradiz com vários anos que a gente já tem visto os outros textos. Amém? Então, foram muitos anos preservando a palavra de Deus para que ela estivesse aqui hoje, amém? E o último ponto, quarto ponto, como ela foi preservada? A Bíblia, ela foi preservada, não existia HD, não existia pendrive, não existia nada disso. Então, a Bíblia, ela foi preservada ao longo dos anos, sendo copiada à mão. Não existia máquina de escrever na época, não existia computador. Então, homens se dedicaram a copiar, a fazer várias cópias, a enviar várias cópias para vários lugares. Pensa o trabalhão disso então. Várias cópias sendo copiadas, e não só em uma língua, em grego, hebraico, aramaico, e sendo enviada para outras pessoas, outras comunidades, outros reinos. Portanto, que a gente observa na Bíblia, um dos profetas, por exemplo, que o povo estava vivendo de uma determinada maneira, até que eles vão à biblioteca real e encontram lá os pergaminhos, os textos bíblicos, e esses homens trazem esses textos bíblicos para o rei, leem os textos bíblicos, o rei fala: opa, nós estamos errados, vamos agora passar a partir de hoje, cumprir tudo isso que Deus ordenou. E como que aconteceu isso? Porque homens guardaram o texto bíblico copiado à mão e durante muitas gerações. Esses textos bíblicos, eles passaram por muitas guerras, por muitas destruições, aconteceu muitas coisas, e os textos bíblicos, eles foram preservados durante muitos e muitos anos, amém? E depois dessa preservação, depois desses textos terem sido copiados por diversas, na verdade milhares de vezes, os textos bíblicos, eles tiveram milhares de cópias, não foram só uma, duas, foram milhares de cópias. Eles, depois disso, eles foram traduzidos também, porque quando a gente pega outras épocas, existiam outras línguas, então esses homens iam traduzindo para outras línguas para as pessoas lerem. Por exemplo, Martinho Lutero foi um desses homens que traduziu toda a Bíblia, que era do latim, para, como é que chama a língua deles lá mesmo? Para o alemão. Então, homens e mulheres se dedicaram a fazer isso durante toda a história. E assim nós temos a Bíblia sendo preservada durante todos esses anos. E aí, para mim fechar essa introdução, eu te pergunto: hoje nós temos uma facilidade tão grande de termos a Bíblia Sagrada, como o Leandro até acabou de falar ali. Quem quiser o link, eu mando o link, aí vocês compram a Bíblia, tá baratinho. Em uma grande época, em uma grande parte da história da civilização, não foi fácil assim. Foi muito penoso, foi muito difícil para que as pessoas tivessem acesso às Escrituras, para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. E hoje a gente vê o maior número de pessoas desprezando a palavra de Deus, não dando o real valor e a importância à palavra de Deus como ela deveria receber. A primeira impressão da Bíblia, Gutenberg, no ano de 1450,
ele imprimiu o primeiro livro da Bíblia, né? E ela foi distribuída para todo, porque ele era alemão também. Então, a gente vê, até chegar nele, muitas pessoas morreram nas fogueiras, John Wycliffe, né? E tantos outros mártires para chegar até nós. E hoje é o livro mais vendido do mundo, né? Mais lido do mundo. Glória a Deus. Então, esse ressalto aí, nós ensinamos isso no discipulado, que nós entregamos para cada pessoa que vai se batizar, falando todo o contexto da Bíblia, como chegou, né? Quantos livros, tudo certinho, quantas línguas, quantas pessoas que interessam. Então, isso reforça para nós, se Deus teve todo esse trabalho durante todos esses anos de preservar as suas palavras, hoje nós precisamos dar mais valor a isso. Então, por isso que quando a gente abre a nossa Bíblia para ler, não é somente mais um livro, não é um livro de autoajuda, não é somente mais um livro histórico. São as palavras de Deus, que o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, conduziu homens e mulheres para preservar isso para nós hoje. Então nós devemos sim ter uma reverência maior com relação à palavra de Deus, devemos sim observar que Deus, Ele ama esse livro e Ele preservou esse livro até hoje para nós. Amém? Então, esse é o contexto de como a Bíblia chegou até nós. Aí agora, que nós já sabemos como a Bíblia ela chegou até nós, nós vamos entender biblicamente o que ela é. Nós vamos observar no texto de 2 Timóteo o que ela é para nós. Vamos observar as verdades fundamentais que esse texto de Timóteo ele nos apresenta. Repita comigo, são 4 coisas: a autoridade da Bíblia, a clareza da Bíblia, a necessidade da Bíblia, a suficiência da Bíblia. Essas são as 4 coisas que a gente vai observar sobre a Bíblia. Nós vamos começar pela primeira, a autoridade da Bíblia. Olha aí o que fala no texto de Timóteo, no versículo 16, na primeira parte. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Se Deus, Ele é o autor de toda a Escritura, se Deus, Ele inspirou toda a Escritura, então Deus tem toda a autoridade, tanto sobre a Bíblia, quanto o que contém nos livros bíblicos. Deus, Ele tem toda a autoridade. Por isso que a Bíblia, ela não é um livro de sugestões para nós. Não é um livro que a gente pode recortar partes que a gente gosta e partes que a gente não gosta. A Bíblia, ela não é um livro de conselhos opcionais, que a gente deve observar. Se faz bem para mim, eu ouço. Se não faz, eu não ouço. A Bíblia, ela é o padrão da verdade de Deus. Ela é o padrão da verdade absoluta de Deus. Porque quando a Bíblia ela está falando, quando a gente observa os textos bíblicos, é o próprio Deus falando. Porque toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Então todos os textos bíblicos falam daquilo que Deus autorizou, daquilo que Deus tem autoridade. Então por isso que a gente deve observar. Porque a Bíblia, ela corrige todas as culturas. A Bíblia, ela tem um padrão que corrige todas as culturas. Por mais que a cultura seja muito boa, seja legal, a Bíblia tem um padrão de cultura, que é o padrão de Deus. A Bíblia, ela confronta todos os tipos de pecado, porque esse é o padrão de Deus. A Bíblia não deixa nenhum tipo de pecado de fora. A Bíblia, ela desafia todas as opiniões que a gente pode ter. A Bíblia, ela desafia os nossos pensamentos, as nossas opiniões, as nossas atitudes, as nossas palavras, porque ela é a autoridade de Deus.
O maior problema da atualidade que a gente observa não é a ignorância bíblica, porque o que a gente mais tem hoje são pessoas no YouTube, nos aplicativos, nas redes sociais, nas igrejas, ensinando sobre a Bíblia, seja certo ou seja errado, mas existe um número absurdo de pessoas ensinando e falando sobre a Bíblia. Só que o que a gente observa no nosso tempo não é ignorância, porque a informação está bem mais fácil, as Bíblias estão mais fácil, em qualquer língua, em qualquer idioma, tem Bíblia para todo mundo, de todo jeito, de todas as formas. Não é a ignorância bíblica, mas é a resistência à autoridade de Deus sobre nós. Essa é a maior resistência que a gente encontra hoje, é a autoridade que a Bíblia tem sobre nós. Porque a Bíblia fala, quando a Bíblia fala sobre se arrepender, a Bíblia não coloca, se você tiver vontade, se arrependa. Se você se sentir bem, se arrependa. A Bíblia, ela é enfática em arrependam-se. É forte isso, e as pessoas não querem. As pessoas, elas resistem à autoridade da Bíblia por conta disso, porque elas não querem serem confrontadas pela autoridade de Deus. Porque, novamente, a gente observa, hoje a gente vê crescente o número de pessoas que querem viver independentes de Deus, pessoas que não querem depender de Deus, e quando a Bíblia manda, as pessoas, não, mas isso eu não quero fazer, isso é muito difícil, é muito pesado. As pessoas, elas são resistentes contra a autoridade bíblica. Por isso que as pessoas recortam a Bíblia, pegam textos e contextos isolados e querem, não, é porque eu quero viver as bênçãos de Deus. Amém. Ah, mas e a justiça de Deus? Não, eu quero as bênçãos e pronto. E as pessoas vivem dessa forma, elas são resistentes à autoridade de Deus. Por isso que a gente observa, até na última ceia a gente falou sobre isso. Paulo, ele já tinha alertado que as pessoas procurarão mestres e pastores que vão falar aquilo que elas querem ouvir. Do contrário, será como coceira no ouvido. As pessoas não resistem e elas não querem ficar ouvindo quando a Bíblia, ela traz a autoridade de Deus para nós. As pessoas, elas não querem isso. Por isso que as pessoas, elas querem uma Bíblia que conforte elas. Elas querem mensagens bíblicas igual aquelas caixinhas da promessa. Vocês lembram dessas caixinhas de promessa? Todos os dias você tirava uma promessinha, você lia uma promessa, e essa era a promessa de Deus para você naquele dia. E é só coisa boa naquelas promessas. As pessoas não querem uma Bíblia que a confronte, mas elas querem uma Bíblia que as console, que as conforte. Elas não querem uma Bíblia que corrige a gente. Elas querem uma Bíblia que aceite a gente da forma que a gente é. E por natureza somos pecadores, e isso não condiz com a autoridade de Deus. A Bíblia, as pessoas, elas querem uma Bíblia que seja de inspiração para a gente viver bem. Mas as pessoas não querem uma Bíblia que seja o governo da nossa vida. Muitas pessoas ainda respondem, não, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o meu manual. Só que elas não fazem o que o manual pede. Elas querem fazer conforme elas querem. Elas não querem o governo do manual. Elas não querem o governo da regra de fé e prática. Então, por isso que a gente vê uma resistência gigante hoje das pessoas contra a palavra de Deus. Porque aquilo que é bom e aquilo que eu gosto, eu aceito. Aquilo que é contra o que eu penso e aquilo que eu gosto, eu não aceito. Por isso que a palavra de Deus, ela não foi dada para nós lermos ela esporadicamente, ocasionalmente. Tipo assim, nossa, eu estou muito mal hoje, vou ler a Bíblia um pouquinho para ver se eu dou uma melhorada.
Ela pode ser usada para isso também, mas ela não é para isso. Ela não é para isso. A Bíblia não é como um remédio que você toma quando você está doente. A Bíblia é como o arroz e feijão que você se alimenta todos os dias. Remédio que você toma de vez em quando está mal, quando não está bem. A Bíblia não é remédio, a Bíblia é alimento diário. Então por isso que nós sempre falamos com toda a igreja, durante todos os anos, leia a Bíblia toda e sempre, como dizia o Haroldo. Por isso que nós temos o plano bíblico. Você pode ler também, assistir também no YouTube. Você pode ouvir a Bíblia hoje também. Eu falo no YouTube, você pode acompanhar, por exemplo, o Haroldo, ele tem uma série de mensagens sobre todos os livros que a gente vai lendo aqui. Por exemplo, hoje é Gênesis 1 a 3, então ele tem ali alguns minutos falando sobre o que estava acontecendo ali, nos ambientando sobre a Bíblia. Então você não precisa de estar sozinho nessa jornada. O plano dele chama até Caminhando pela Bíblia, justamente por conta disso. Hoje nós temos várias coisas que nos ajudam a ter essa intimidade. Como eu falei também esses dias para trás, tem um aplicativo que você pode ouvir o professor Luiz Saião explicando sobre todos os 66 livros, sobre todos os capítulos da Bíblia, sobre todos os livros. Nós não precisamos estar sozinhos na jornada. Por isso que nós, como igreja, estamos lendo a Bíblia juntos, amém? Por isso que a Bíblia, ela é autoridade sobre nós. Eu não adapto a Bíblia à minha vida. Eu adapto a minha vida aos padrões da Bíblia, aos padrões da autoridade de Deus, amém? Segundo ponto, a clareza, repita comigo, a clareza da Bíblia. Olha aí, 2 Timóteo, versículo 16, depois do que a gente leu. A Escritura é toda a Escritura é inspirada por Deus, e agora, e útil para o ensino. Ela é útil para o ensino. Às vezes as pessoas olham a Bíblia e falam: nossa, mas a Bíblia é um livro muito confuso, é muito difícil da gente ler e compreender. Sim, verdade, existem textos bíblicos que a gente precisa de um tempo a mais e de um estudo a mais para a gente ambientar e compreender o que estava acontecendo na época, por que aquele livro foi escrito, como foi escrito. Tem livros que são assim, mas deixa eu te falar uma verdade que às vezes as pessoas não querem observar. A mensagem essencial e fundamental da Bíblia, ela é simples para o entendimento de até uma criança. A mensagem central e fundamental da Bíblia, ela é simples e ela tem a ver com Jesus Cristo. E a mensagem que nós aprendemos com clareza, com facilidade na Bíblia, em toda a Bíblia converge em Cristo. E o que Cristo veio fazer? Cristo veio nos ensinar e nos mostrar que nós éramos totalmente pecadores, que Deus, Ele é totalmente santo e justo, e Deus está pronto para punir todos os pecadores. Mas existe uma pessoa chamada Jesus Cristo, e essa pessoa entra na história, na nossa história, na história do mundo, para se entregar no nosso lugar, nos dando salvação, trazendo salvação para nós. E nós hoje, muitos anos depois do que Jesus fez por nós, nós podemos receber essa salvação mediante a fé. Nós podemos receber graça mediante a fé. Isso é simples. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Essa é a mensagem central de toda a Bíblia. Deus estava irado contra o pecado,
Deus quer punir o pecado, Jesus se entrega para nos salvar da ira de Deus. Por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento novo conosco, simples. Portanto que o livro de Apocalipse termina com os céus, onde Deus habita, descendo para Deus habitar no meio do seu povo. Por isso que às vezes as pessoas ficam ainda, mas eu vou para o céu. Beleza, você vai ficar um tempo no céu, porque a Bíblia fala que o próprio céu irá descer para Deus habitar no nosso meio, para Deus habitar na terra que Ele construiu. Então nós precisamos compreender isso. Esse é o plano de salvação para nós, e isso é simples. Até a Jade, daqui a uns dias, vai estar ensinando isso e falando sobre isso. Por quê? Porque isso precisa ser simples, e nós precisamos ter isso com facilidade na nossa mente, no nosso coração. As outras coisas secundárias, as outras coisas, elas podem ser mais difíceis de serem compreendidas, mas a base, a essência da Bíblia, ela é simples para qualquer um entender. Portanto que a Bíblia fala que nem os loucos errarão o caminho. Então nós não precisamos de usar como desculpa para não ler a Bíblia. Mas é porque eu não entendo esse texto bíblico. Você entende tudo que está escrito na bula do remédio que você toma? Você já leu a bula? Alguém já leu bula aqui de remédio? Tem um monte de coisa que você não entende, um monte, e mesmo assim você toma, falando lá ainda, efeitos colaterais, dor de cabeça, diarreia, não sei o que, você toma, mesmo sem entender o que está acontecendo. Então não use de desculpas, para não ter uma profundidade bíblica. Os assuntos secundários, o que você deve comer, o que você não pode comer, são assuntos secundários. Você pode estudar a palavra de Deus, observar na palavra de Deus como ela vai te conduzir. Por isso que, eu vim finalizar esse tópico, nós não precisamos de revelações secretas da parte de Deus. Sabe aquele pastor que me liga, às vezes no Instagram ou no YouTube, eu tenho uma mensagem secreta de Deus, uma revelação fresquinha de Deus. Desculpa, irmão, sai fora disso. A Bíblia não tem isso. A Bíblia fala assim: tudo o que Deus revelou é para ser revelado. Não existe nada oculto em Deus. Não existe nada oculto. É a Bíblia que fala isso. Não existe revelações novas, revelações secretas da parte de Deus. Isso aí são engano, às vezes são ensinamentos de demônios, para prender as pessoas. A Bíblia fala que aquilo que está encoberto pertence a Deus. Tipo assim, existe alienígenas, existe coisas em outros planetas, pertence a Deus e não a nós. Não fique tentando achar alienígenas na Bíblia, tentando achar no seu... Não! Aquilo que foi revelado é para ser compreendido para nós. Revelações secretas, quantos milhões de anos tem a Terra? Não pertence a nós. Mas não pertence a nós, a Bíblia falou. Aquilo que está oculto pertence a Deus. Quando você tiver um tempo lá no céu, você pode perguntar, se Deus quiser responder, Ele responde, pronto, simples, amém? Nós não precisamos de códigos ocultos na palavra de Deus. Sabe aquelas pessoas às vezes que ficam tentando achar assim aquelas mensagens entre linhas, mensagens subliminares, números e não sei o que vão mudar a sua vida. Não existe isso também, irmão. Ensinamentos para enganar as pessoas, ensinamentos muitas das vezes para arrancar dinheiro das pessoas. Deposite uma oferta, que eu tenho uma mensagem de Deus secreta para você. Essas coisas não existem. Nós não precisamos desses códigos secretos e de coisas obscuras e ocultas.
A palavra de Deus, ela foi revelada para nós, amém? Por isso que ela está até traduzida em português, viu gente? É que é realmente para a gente compreender e entender. Por isso que além dela estar em português, nós não precisamos ficar lendo na João Ferreira de Almeida, antiga, que uma linguagem que você custa falar as palavras que está nela. Vocês já observaram que às vezes tem pessoas que tentam ler a Bíblia, mas estão usando uma linguagem que ela não consegue pronunciar as palavras bíblicas, porque são palavras de uma época de quando a Bíblia foi traduzida. Não estou falando que está errado, mas vós, a gente não fala vós com as pessoas mais. Vós me ser, vossa senhoria. Nós não conversamos dessa forma mais. Por isso que a palavra de Deus, existem novas traduções que contêm a mesma palavra, só que numa linguagem mais acessível, para que você possa entender. A Bíblia é para nós entendermos, porque se fosse para nós não entendermos, ela poderia continuar no latim, que aí você ia tentar ler, mas não ia entender. E isso não é sinal de pessoas mais cultas. Ah, mas é porque só tal Bíblia contém realmente a revelação de Deus. Deixa eu te falar, irmãos, na época dos apóstolos, na época que eles tinham cartas, as pessoas não sabiam nem ler nem escrever. Sabe como que a Bíblia chegava para as pessoas? Ouvindo. E sabe como que elas passavam para outras pessoas? Falando aquilo que elas ouviram. Então as pessoas às vezes ficam numas paranoias. Ah, mas é porque eu tenho que ler os textos originais, eu tenho que ir na fonte original e não sei o quê. Irmão, facilita a vida. A Bíblia é para ser compreendida. Se você é ruim de português e não consegue ler palavras difíceis, pega uma tradução boa para você entender. Simples. Às vezes você pode ler até uma paráfrase. O que é uma paráfrase? São Bíblias que é como se fosse uma pessoa te contando o que está escrito. É a mais fácil ainda da pessoa entender. Para quem não consegue ler, então, principalmente, existe também. Você pode ouvir, se você tem muita dificuldade. O importante é que você compreenda o que está nesse livro que Deus deixou para nós. Outra coisa também, nós não precisamos de níveis superiores, escondidos na palavra de Deus. Nós não precisamos dessas coisas estranhas. Nós podemos ser mais simples e objetivos na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela foi dada para nós para ser entendida pelo povo de Deus. Por isso que nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus com humildade, porque muitas das vezes o que faz com que as pessoas não compreendam a palavra de Deus é a arrogância, a soberba no coração, porque as pessoas estão tão afim de buscar coisas novas e espiritualizadas que elas não conseguem compreender o básico. Então por isso que nós precisamos nos aproximar com humildade da palavra de Deus, amém? Nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos abrir a Bíblia e ler as palavras de Deus, amém? Terceiro ponto, para a gente caminhar, só falta esses dois para a gente terminar. Repita comigo: a necessidade da Bíblia. A necessidade da Bíblia. Olha o que fala no texto de Timóteo. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. A Bíblia ela é totalmente necessária, porque foi através das palavras que a gente leu na Bíblia, ou que a gente ouviu da Bíblia, que a gente conhece o Evangelho, que a gente conhece sobre Deus, que a gente ouviu falar sobre Jesus Cristo morrer no nosso lugar. Em nenhum outro livro, em nenhum outro lugar, você vai ver falando sobre isso.
Porém, na Bíblia é de onde nós temos todos esses entendimentos. Por isso que a Bíblia ela é totalmente necessária, porque somente através dela que nós conhecemos o plano de salvação de Deus para nós. Somente através da Bíblia nós podemos crescer espiritualmente. Depois que você conhece o plano de salvação, você pode crescer como? Estudando a palavra de Deus. Ela tem para nós também um plano de crescimento espiritual, de amadurecimento na fé. Outra coisa, nós podemos e observamos que a Bíblia ela é necessária, porque através dela também nós podemos viver de maneira que agrada a Deus. Somente através dela que Deus fala aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta, aquilo que representa a santidade de Deus e aquilo que é pecado. Somente através disso. Por isso que a Bíblia ela é tão importante e necessária para nós. E o cristão, ou se você diz que você é crente e é negligente com a palavra de Deus, isso é muito perigoso. Por quê? Por conta dessa negligência com a palavra de Deus, a gente vê pessoas espiritualmente fracas, pessoas espiritualmente vulneráveis, pessoas que elas estão, qualquer evento de doutrina ou novos ensinamentos, ela sai correndo. Ah não, é porque ali tem um profeta novo, e tem uma revelação nova de Deus, é para lá que eu vou. Se você não tiver um aprofundamento bíblico, você fica vulnerável, você fica fraco, você fica instável, qualquer coisa pode te abalar e pode te corromper. Por isso que nós precisamos um aprofundamento diário na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela não é suplemento espiritual, onde que você já é bom, e para você dar uma melhorada, aí você suplementa lendo a palavra de Deus. Ela não é suplemento para nós, ela é o alimento completo e diário para nós. Amém? Assim como um exemplo que a gente pode dar é como um mapa em uma floresta desconhecida. Você pode até andar nessa floresta, mas se você não tiver um mapa, você não sabe onde você vai chegar. E muitas pessoas, elas têm a Bíblia, que era para ser um mapa delas, para ser aquilo que ia orientar a vida delas, elas não estão usando. Elas só sabem mais ou menos ali que está naquele lugar, mas não sabe para onde vai. Amém? Quarto ponto, repita comigo: a suficiência da Bíblia. E aí entra o versículo 17, olha o que o versículo 17 fala: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse ponto, ele exige uma firmeza da nossa parte, porque olha o que está falando: para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. A suficiência de Deus nas Escrituras, ela contém tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia ela é totalmente suficiente. Não nos falta nada na palavra de Deus para que nós possamos viver uma vida cristã digna, uma vida cristã apta, plenamente preparada. Não existe nada fora que nós precisamos de um suplemento. A Bíblia ela é totalmente suficiente para nós. Então por isso que nós precisamos abrir mais a nossa Bíblia e ler mais a nossa Bíblia. Nada precisa ser acrescentado. Nós não precisamos de um complemento bíblico. Nós não precisamos, como algumas pessoas falam, atualizar a Bíblia. Nós não precisamos disso. Nós temos a suficiência completa. Nós não precisamos de uma nova revelação bíblica, um novo testamento, novas revelações do céu para nós. Nós não precisamos de nada disso. Tudo que Deus
tinha para nós o suficiente para nós vivermos uma vida digna, plena, apta para fazer as boas obras de Deus, já é o suficiente, está contido na Bíblia. Logicamente. Mas é aprender a trocar pneu de carro. Realmente, isso aí não fala na Bíblia. Realmente, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Mas e sobre medicina? A Bíblia fala? Não fala sobre isso também. Mas a Bíblia nos dá todas as orientações necessárias, todos os princípios fundamentais para vivermos o tempo presente. Ela nos dá todos os princípios fundamentais, até para você ser um bom mecânico, até para você ser um bom médico, até para você ser uma boa dona de casa, para você ser um bom pai, uma boa mãe. Todos os princípios fundamentais estão contidos na Bíblia, e eles são os suficientes para nós vivermos uma vida digna, plena em Deus. Por isso que a Bíblia ela é suficiente para definir a verdade que nós precisamos. A Bíblia ela é suficiente para definir a verdade. Ela é suficiente para estabelecer uma ética cristã, uma ética de vida. A Bíblia ela é suficiente para nos guiar nas decisões da nossa vida. Ela é suficiente para nos guiar nas decisões da nossa vida. Ela é suficiente para formar um caráter aprovado por Deus. A Bíblia ela é suficiente para nos conduzir à maturidade cristã. Então por isso que nós temos que observar as Escrituras. Não ficar observando tradições religiosas. As tradições religiosas, elas podem mudar e nós podemos errar. Na época da minha mãe mesmo, assistir televisão era pecado. Usar calça jeans era pecado. A Bíblia nunca falou sobre isso, mas era o entendimento que eles tinham, da tradição religiosa que eles tinham. A tradição a qual agora pode vestir calça e pode assistir televisão. Por isso que as tradições elas podem mudar e elas erram. Mas os princípios bíblicos eles permanecem para sempre. Por isso que nós precisamos estar de olho nos princípios bíblicos. As nossas experiências com Deus, elas também mudam. Então nós também não podemos nos apegar às nossas experiências como se elas fossem as palavras de Deus e pronto. Vocês observam Moisés, ele tinha um nível de experiência com Deus que talvez nenhum de nós é capaz de ter. E várias vezes Deus falava com Moisés: Moisés, bata na rocha para ela sair água. E Moisés fazia. Até que teve um dia que Deus falou: Moisés, fala com a rocha que ela vai jorrar água. Mas Moisés ele tinha tanta experiência e prática de fazer de um jeito que ele fez do jeito que ele fazia. E sabe o que aconteceu? Deu certo. Ele bateu na rocha e saiu água. Do mesmo jeito. A experiência levou a isso. Mas ele errou. Porque Deus tinha falado para ele falar e não bater. Então por isso que as nossas experiências com Deus, elas podem mudar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Por isso que nós não podemos nos apegar às nossas experiências que você viveu lá quando você se converteu e pensar que Deus está trabalhando da mesma forma até hoje. Os princípios de Deus permanecem os mesmos, mas as experiências de você com Deus podem mudar. E você pode viver novas coisas, fazendo coisas diferentes daquilo que você fazia. Outra coisa também, quando nós colocamos a nossa cultura acima da palavra de Deus, nós vamos errar, nós vamos fazer totalmente errado. Porque nenhuma cultura que existe debaixo dos céus, hoje, nesse presente século, representa a cultura do reino. A cultura do reino, ela é estabelecida no milênio, quando Jesus voltar. A Bíblia fala que Jesus irá fazer uma transformação em toda a terra. Pedro ele fala sobre isso. Nós estamos aguardando o dia em que Jesus restaurará toda a terra.
Quando Jesus voltar para começar a transformação e a restauração de toda a terra, transformando toda a terra, aí você pode imaginar tudo o que existe de ruim sendo tirado da terra, poluição, mortes e por aí vai. Jesus vai estar restaurando a terra para o padrão de Deus. E quando Jesus estiver fazendo isso, Jesus vai estabelecer a cultura de Deus na terra. Aí nós vamos poder viver a cultura, porque a cultura será de Deus na terra. Mas por enquanto, não existe país cristão, não existe presidente cristão e agora nós vamos estabelecer a cultura de Deus no Brasil. Não existe isso. Todas as culturas, elas estão enraizadas com o pecado ainda, elas estão corruptas por conta do pecado. Somente quando Deus voltar na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos viver uma vida totalmente nova. Por isso que a Bíblia ela é totalmente suficiente para a gente aprender tudo isso e muito mais. Por isso que se você observa algo que alguém está falando ou ensinando que contradiz as palavras que você leu na sua Bíblia, não vem de Deus, é algo que está totalmente errado e você pode ignorar totalmente. E a conclusão: uma fé firmada na palavra de Deus. Essa é a primeira base que nós precisamos observar. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos conhecer a Bíblia que nós falamos, que nós lemos. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos conhecer a história dessa Bíblia e, além de tudo, nós precisamos conhecer o conteúdo dessa Bíblia. Por quê? Porque isso é o que Deus tem para nós. É o suficiente de tudo que Deus tem para nós. E hoje nós aprendemos que Deus falou, homens escreveram, a igreja reconheceu o que esses homens escreveram, Deus preservou a Bíblia durante todos esses anos. A Bíblia ela tem autoridade, porque foram as palavras de Deus preservadas para nós. A Bíblia ela é clara, ela é de fácil entendimento para nós. A Bíblia, além de ser de fácil entendimento, ela é necessária para o que nós precisamos viver, e ela é suficiente para tudo que nós precisamos. E a pergunta final para a gente orar é: qual que é o lugar que a Bíblia tem na sua vida? Qual o lugar que essa Bíblia tem na sua vida? Qual a importância que a Bíblia tem para você? A Bíblia sua é aquela que fica lá guardada na gaveta, na estante, guardada numa escrivaninha? Ou a Bíblia ela é aquela que governa as suas decisões, que governa a sua vida, que quando você está precisando de uma orientação de Deus, você corre para a Bíblia. Quando você quer mais intimidade com Deus, você corre para a Bíblia. Qual o lugar que a Bíblia ocupa na sua vida? Por isso que eu gostaria de pedir aos irmãos que a partir de domingo que vem, traga a sua Bíblia. Ter Bíblia digital é bom, é válido também, só que a de papel você tem um apreço diferente. Por que a gente tem um apreço diferente? Porque isso aqui, para muitos, não estou falando de todos, mas para muitos têm um cuidado a mais com esse livro. E agora eu estou falando até de cuidado mesmo, viu gente? Porque tem gente que senta em cima dela, amassa as folhas tudo, rasga a capa, rasga as folhas. E a maioria das pessoas que têm uma Bíblia e amam uma Bíblia, elas cuidam melhor da sua Bíblia. Porque eu tenho quase certeza absoluta que a Bíblia digital no seu telefone, ela não tem um lugar especial no seu telefone. Ela não tem um destaque no seu telefone. Ela é simplesmente mais um aplicativo igual todos os outros. Então, por isso que a Bíblia de papel, eu peço aos irmãos, traga a sua Bíblia, vamos ter o costume de ler a sua Bíblia.
Se você pensa que sua Bíblia é difícil de você entender e compreender, compre outra. A Bíblia, tem Bíblia aí de 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200 reais. Tem de todo preço que você quiser. Então, invista em sua Bíblia, invista numa Bíblia fácil para você ler e compreender. E que domingo que vem você traga a sua Bíblia, que aí nós não vamos ficar projetando ali, amém? Para que você tenha contato com a palavra de Deus e dê valor a esse livro, amém? Vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos, que aí nós vamos ter o dízimos e as ofertas. Papai, nós te agradecemos por esse dia, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã maravilhosa, e papai, que essas palavras, que essa primeira base da nossa fé, que nós aprendemos aqui hoje, que é o fundamento bíblico, que é a nossa Bíblia, que nós lemos, meditamos, possa ser presente na nossa vida todos os dias, papai. Papai, nos ajude a termos um carinho a mais com a palavra do Senhor. Nos ajude a ter uma reverência maior com aquilo que o Senhor preservou durante tantos anos para nós, que nós possamos ter um amor maior pelas Tuas palavras, que nós possamos ter as Tuas palavras verdadeiramente como o manual das nossas vidas, como a regra de fé e prática para nós todos os dias. Papai, ajude a nossa igreja a amar as Tuas palavras, a meditar nas Tuas palavras, a sermos devoradores das Tuas palavras, que nós possamos devorar as Tuas palavras dia após dia, assim como nós temos apetite para comer, para nos alimentar, que nós possamos ter um apetite muito maior para estarmos em contato com a Tua palavra, que nós possamos, papai, estar em contato diário com a Tua palavra. Não nos deixe, papai, usar as Tuas palavras como um remédio que a gente toma um dia ou outro quando está mal, mas que nós tenhamos a Tua palavra como o alimento sólido diário para nós, como o alimento essencial para a nossa subsistência, para a nossa vida, que nós possamos, papai, amar as Tuas palavras, que nós possamos meditar nas Tuas palavras, que as Tuas palavras possam estar guardadas em nosso coração, dia após dia, ainda mais nesses dias que são maus, nesses dias do fim, em que o engano irá crescer de uma forma espantosa, que nós possamos ser firmes e alicerçados na Tua palavra, para não sermos levados por qualquer vento de novos ensinamentos e novas doutrinas. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento e por esse culto. Amém e amém. Amém. Agora você tem a oportunidade de honrar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Nesse caso puro, fogo, santo poder, para fazer a enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover as estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhando e revestido por esse poder. Hoje o impossível vai acontecer. Vem! É a promessa de Deus. O sol do céu vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O sol vai descer. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos que são contribuintes fiéis na Tua casa, que honram ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Nós agradecemos e pedimos ao Senhor que continue multiplicando na vida de cada um dos meus irmãos essas sementes que eles depositam e confiam no Senhor para prosperar. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Amém? Na quarta-feira, nós temos nosso encontro na Igreja Caseira. Será lá em casa. Se algum outro irmão quiser que seja na casa deles também, só avisar, que a gente avisa lá no grupo. Fica atento ao grupo, que a gente sempre manda lá no grupo também. Então, está sendo muito precioso nós aprendermos sobre relacionamentos de amizade, relacionamentos de verdade,
uns com os outros e com Deus, amém? No domingo, nós temos o nosso culto também, às 9 horas da manhã. Venha você, a sua família, traga outras pessoas para tomar o café da manhã junto conosco, para ouvir a palavra de Deus. Na semana que vem nós continuamos e vamos falar sobre mais uma base da nossa fé, amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor. Papai, nós te agradecemos pelo teu amor, nós agradecemos pela graça do teu Filho Cristo Jesus, e nós agradecemos pela comunhão dos santos que estejam sobre todos nós hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe o almoço de cada uma das famílias, que seja um momento de paz, de comunhão, de alegria em cada uma das famílias dos meus irmãos. Abençoe-os hoje e sempre e durante toda essa semana. Abençoe que eles possam ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ter um alimento diário. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, vão em paz, em segurança e bom almoço para todos, amém? Aqui dentro do meu peito, só quero queimar por ti.